Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Regina Chaves, sou cientista social e assessora técnica da Fundação CEPEMA, e hoje nós estamos iniciando o módulo 3 da formação online Economia Circular Inclusiva do NUT. Essa formação ela é uma sequência que irá até o módulo 4. Então, a participação em 75% dos módulos vai garantir certificado aos participantes. Essa formação ela é uma promoção da Fundação CEPEMA, com apoio da Rede Eco Ceará de Agroecologia e Rede Terra do Futuro. Nosso e-mail aqui está disponível, cepemaprodução@gmail.com, sem o cedilha, sem o tio, para dúvidas, comentários e sugestões. Ao longo aqui da nossa formação, eu vou deixar no chat e também vai ser enviado por e-mail para a nossa lista de e-mails o material, no drive do material desse curso, para que todas as pessoas que estiveram acompanhando possam ter acesso ao material completo, tá bem? Então, relembrando, nós estamos trabalhando a partir desse texto da autora Kate Howard, que é uma autora inglesa, e o texto trata da economia do NUT, uma alternativa ao crescimento a qualquer custo. Então, durante todo o pensamento da autora, ela questiona a economia clássica e propõe alternativas a essa economia que sugere um crescimento a qualquer custo. Hoje nós vamos relembrar rapidamente o conceito do Donut, que no módulo 2 foi bem visto, bem explanado. O Donut, ele traz um formato de rosquinha, e ao centro dessa rosquinha são compostas 3 camadas. Essa em verde escuro é o teto ecológico, que é o teto máximo que o planeta suporta, que ultrapassa níveis de alterações em seu sistema, que significam ameaças. Esses níveis estão divididos em 9 questões, que são emergentes para o planeta, inclusive algumas dessas áreas planetárias que a autora traz já foram ultrapassadas. Essa ultrapassagem, ela implica ameaças à vida na Terra. Na parte central, nesse círculo de verde claro, é o espaço justo e seguro para a humanidade, que é composto tanto por questões ecológicas, como também questões sociais, que estão aqui ao centro, colocadas pela autora, onde a não inserção dessas questões sociais no espaço verde claro, que é um espaço seguro e justo, ela gera déficits para a humanidade, e algumas dessas áreas também estão em déficits, sendo decorrentes de várias questões, entre elas a desigualdade planetária. E dentro desse espaço verde claro, que é justo e seguro, a gente tem uma economia regenerativa, distributiva, regenerativa do ponto de vista ecológico, distributiva também do ponto de vista social, onde as pessoas têm acesso a questões básicas, a direitos humanos básicos, mantendo seguridade. Então, aqui, quando a gente tem uma ultrapassagem do teto ecológico, a autora coloca que nós temos uma degradação planetária crítica, a exemplo, as mudanças climáticas, que hoje já avançam em níveis
de degradação planetária de forma crítica. E nós temos aqui ao centro a privação humana crítica, que são direitos sociais em que o não acesso, a não seguridade de acesso das pessoas a esses direitos básicos gera privações às pessoas, que vão para questões de educação, alimentação, etc., como a gente viu no gráfico anterior. Então, passando para o conteúdo desse módulo 3, nós vimos já que há déficits graves, certo? Em relação ao primeiro gráfico, aos níveis de educação, aos níveis de saúde, ao acesso. Então, aqui a autora ela traz já um gráfico onde essa parte cinza escura ela representa os espaços críticos de ultrapassagem. A gente pode ver que dentro das questões ecológicas que já ultrapassaram o teto, estão aqui marcadas em cinza escuro, mudanças climáticas, cargas de nitrogênio e fósforo, a conversão de terras, a perda de biodiversidade, e a gente tem em cinza mais clarinho questões que já são críticas, que não são tão críticas, mas estão em níveis críticos, que é a poluição do ar, a poluição química, que já estão também em excesso planetário, ameaçando e gerando criticidade à questão ambiental no planeta. A autora aponta que, transgredindo os limites do donut de ambos os lados, tanto o social quanto o ambiental, as áreas escuras abaixo do alicerce social mostram a proporção de pessoas no mundo que crescem, que carecem dos bens essenciais à vida. As áreas escuras que irradiam para além do teto ecológico mostram a transgressão dos limites planetários. Então, a gente vê que tem uma transgressão dos limites planetários nessas áreas cinzas, fora do círculo do teto ecológico, que é esse segundo círculo preto. Mas a gente vê também uma questão muito crítica, que são os espaços cinzas escuros, onde tem o déficit do centro da esfera, que são as questões sociais. A gente vê uma criticidade, né, do não acesso das pessoas, ou de acessos precários à saúde, em nível muito alto, a educação em nível menor, renda e trabalho digno, que estão lá nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente viu no módulo 2, estão também com déficit. Paz e justiça, temos déficits elevados que alcançam um pico que chega quase à mesma altura da seta de déficit escuro que está no centro da esfera. Voz política também com deficiências, igualdade social, igualdade de gênero, habitação. Muitas pessoas, como a gente viu também, está no relatório que já vai ser compartilhado hoje na pasta que saiu semana passada do IBGE, que mostra que pelo menos 40% dos brasileiros não têm uma habitação própria, para além de outras questões que a gente está vendo, o crescimento da população de rua. As redes sociais, mas quando falo redes sociais não estou me referindo somente à questão de tecnologias, mas as redes mesmo que compõem e que são formadas por organizações, por pessoas, por empresas, por governos. Energia, temos um déficit, água, temos déficit, e quando a gente trata da questão da água, o Nordeste é muito castigado ainda, né? A gente tem, historicamente, processo de seca, de deficiência, acesso a recursos hídricos, e a gente não tem soluções que possam sanar isso, mesmo tendo passado décadas e tendo avanço de tecnologia e alimento em nível, mas que a gente pode
acompanhar o desenvolvimento desse alicerce social. Esse alimento aqui, eu tenho uma aposta de que esse nível de alimento ele está baixo, mas com a pandemia, esse gráfico anterior à pandemia, esses níveis de não seguridade, de não acesso ao alimento, eles podem sim ter aumentado, que é o que apontaram vários estudos, o crescimento da fome durante o período da pandemia. Então, é algo que é uma provocação, né, que a gente pode deixar, e que o alimento, ele tem sido também uma pauta mais e mais recorrente, países como o Brasil, que já tinham saído do mapa da fome durante o processo de pandemia, tem uma regressão e volta ao mapa da fome, as pessoas que saem de uma segurança alimentar e vão para um processo de insegurança alimentar, e outras delas que mal têm condições de acesso a uma refeição por dia. Então, a questão do alimento também é muito importante, principalmente para a nossa área de atuação, sistemas ecoagroalimentares, que visam o equilíbrio da produção, tanto no equilíbrio ecológico como de justiça social em relação ao alimento. A autora, como eu bem falei, ela questiona o modelo clássico de economia, a economia que está já em desuso, é uma economia que essa economia clássica que a gente tem, do crescimento a qualquer custo, de ter sempre um produto interno bruto maior, ela bate no teto porque as questões planetárias, as questões ecológicas, elas não são levadas em conta dentro dessa economia clássica, muitas vezes. Não se calculam, por exemplo, o limite de uso de combustíveis fósseis, é como se esses recursos que existem, que são matéria-prima, eles fossem inesgotáveis. E mais estudos científicos direcionam e apontam que alguns desses recursos eles já estão se esgotando. Um desses recursos foi agora alvo de discussão na Conferência Global da Organização das Nações Unidas, a COP28, que foram os combustíveis fósseis, que são matérias-primas que estão sendo utilizadas sem precedentes nos últimos 200 anos, de forma acelerada, não tem precedente de uso tão acelerado desses recursos. Então, esses recursos, eles também são finitos, porque demoraram milhares de anos para se formarem, e nossa geração, as gerações passadas dos últimos 2 séculos, temos vivenciado um consumo exacerbado desses combustíveis, né? Tanto para a produção de plástico, como para a produção de combustíveis refinados, como a gasolina. Então, são recursos finitos que essa economia clássica não contabilizou durante o cálculo dos seus produtos e dos seus fluxos. Então, ela fala que é hora de fazer um novo desenho da economia, integrando essa economia no seio da sociedade e da natureza, então, levando em consideração os aspectos naturais, tendo o sol como fonte de energia. Então, o sol tá em caixa alta aqui, em letra maiúscula, não por acaso, mas a autora retoma essa questão da fonte de calor como sendo essencial para a vida na Terra e para o próprio processo de transformação econômico. Essa nova representação convida a novas narrativas sobre o poder do mercado, a parceria do Estado, o papel central do agregado familiar e a criatividade dos bens comuns. A gente vai visualizar melhor essa fala aqui, esse pequeno texto, num desenho que a gente vai ver à frente.
E logo mais a gente vai também exercitar para tentar entender um pouco melhor na prática, no dia a dia, na vivência, na agricultura familiar, como isso se reflete. Aqui é esse desenho, a Kitty ela sempre vai trazendo desenhos, fluxos, para exemplificar e para consolidar o seu pensamento. Esse desenho é o diagrama do fluxo circular clássico, que por 70 anos foi o retrato definidor da macroeconomia. Então, aqui a gente vê, esse não é o que a autora defende, certo? Para deixar aqui marcado, demarcado. Nesse desenho da economia clássica, tem as empresas, aparece o agregado familiar dentro de um fluxo, salários e lucro, mão de obra e capital, bens e serviços, gastos de consumo, daí vem outros agentes que são importantes para a economia clássica, que são os bancos, os governos, o comércio internacional, e cada um desses agentes, né, como o banco traz elementos da poupança e investimento, o governo traz os impostos, os gastos públicos, o comércio internacional traz elementos de importações, exportações. Em nenhum momento a gente consegue visualizar aqui nessa economia clássica, nessa macroeconomia, as pessoas, o planeta, como componentes chaves, né? Assim, a gente vê como mão de obra, as pessoas enquanto mão de obra, as relações enquanto salário e lucro, bens e serviços. Então, a autora ela questiona esse modelo e propõe um novo modelo, que é a economia integrada. Essa economia integrada, ela aninha, né? Ela vem em processo de aninhar como ninho mesmo, né? Como algo que aglutina, que o ninho do pássaro está lá, ele constrói, ele é um espaço de segurança, ele é um espaço de integração. Então, a economia integrada, que alinha a economia dentro da sociedade e do mundo vivo. Então, tem elementos aqui legais que a gente já começa a ver de diferentes da sociedade, o mundo vivo, reconhecendo ao mesmo tempo as diversas maneiras pelas quais pode satisfazer as necessidades e vontades das pessoas. Então, economia, a história do século XXI, na qual criamos um equilíbrio próspero. Então, diferente desse modelo aqui que a gente viu anterior, a autora ela já propõe esse modelo, que é um modelo que está em círculos, certo? Como vocês podem ver, está muito baseado em círculos e processos. A energia solar, ela está nessa primeira setinha que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo. Então, o Sol, como a gente viu lá naquela frase anterior, naquele textinho anterior, o Sol, ele é uma fonte primordial para que todo esse fluxo aconteça. Então, na economia integrada do Donut, vocês podem ver a Terra, esse círculo com a borda mais espessa, mais grossa, é a Terra como sendo o grande círculo e o grande espaço onde essa economia se realiza. Entre a Terra, na segunda camada, é a sociedade. Então, a sociedade como um segundo componente que está dentro desse círculo da Terra, mas entre a Terra e a sociedade, vocês podem visualizar matéria e materiais vivos que estão dentro da esfera terrestre e que são essenciais para a economia, né? Como, por exemplo, os espaços produtivos, os solos, os animais, fauna e flora, são elementos básicos para gerar economia. Afinal, toda a matéria-prima vem da terra para poder gerar esse processo de economia que a gente vivencia diariamente. Nós temos a sociedade,
como o segundo círculo, certo? E dentro da sociedade, a gente tem a possibilidade de geração da economia. Afinal, sem as pessoas, sem os grupos sociais, dificilmente nós teríamos processos econômicos, já que os animais irracionais, como conhecemos, né, eles não têm essas relações econômicas como nós, seres humanos. Então, o terceiro círculo de economia, que está dentro do círculo da sociedade, ele tem 4 elementos fundamentais. Um é o agregado familiar. Esse eu peço que vocês gravem bem, porque daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho. O agregado familiar é colocado pela autora como um elemento fundante, um elemento básico para o processo econômico, que são as famílias, né? Que inclusive as famílias, a família é, é algo que dá a família é algo que dá base para a criação do termo economia. Nós temos o Estado como um dos componentes desse processo econômico, certo? Então, o Estado, como a gente conhece, ele está em vários níveis, né? O Estado, ele pode ser materializado em governos nacionais, em prefeituras, governos estaduais. Aqui no Brasil nós temos vários níveis, várias formas de representação do Estado, ele se consolida em órgãos públicos, então a gente tem a materialização do Estado em vários setores que estão ligados à educação, à economia, à saúde. Nós temos os bens comuns, que a gente também vai passar um pouco por eles, tá? E os bens comuns eles são essenciais para esse processo, para esse fluxo dessa economia integrada que a autora coloca, e os bens comuns, eles são espaços, são relações que não são individuais, que não são só familiares, mas que envolvem comunidades. Por exemplo, um exemplo de bens comuns são as agroindústrias que a gente conhece, que são geridas por associações, por grupos, ou então outro espaço de bens comuns pode ser uma agrofloresta comunitária, como a gente citou, um exemplo de que existe. Então, esses são alguns exemplos de bens comuns. No próximo módulo, a gente vai se dedicar mais sobre esse tema dos bens comuns, certo? Vai ser um espaço, no último módulo, dedicado aos bens comuns, à economia dos comuns, inclusive. E nós temos também o mercado, né? Já que o mercado, ele também faz acontecer de forma muito forte a economia, que são empresas públicas, privadas, mas que eles também são elementos fundamentais. Então, a autora em nenhum momento nega a importância do Estado, do mercado, perdão, para se materializar o fluxo da economia. Mas ela coloca a importância de que, junto com o mercado, também devem ser considerados outros componentes, a família, o Estado e os bens comuns, certo? Então, visto isso, nós temos aqui bem no centro os fluxos financeiros, que são gerados por esses 4 elementos. Então, nesse novo paradigma que a autora coloca, devem ser considerados esses 4 agentes de fluxo que fazem a economia. E a gente vai já entender o porquê do agregado familiar, que nos interessa muito aqui, devido à agricultura familiar, né? Parte das pessoas que estão acompanhando aqui, elas vêm da agricultura familiar, trabalham com agricultura familiar, são técnicos, agricultores, e
Antes de entrar para o agregado familiar e também de passar para as próximas transparências, eu quero só fazer um adendo que a palavra economia, ela foi cunhada, né, ela foi criada pelo filósofo Xenofonte, na Grécia Antiga, e é um combinado de dois termozinhos, oikos, que significa casa de família ou agregado familiar, e nomos, que significa regras, normas. Ele inventou a arte de gerir um lar, e isso não poderia ser mais relevante nos dias de hoje. Então, a origem, a raiz da palavra economia, apelidada por esse filósofo Xenofonte, ele vem do agregado familiar. Então, a autora, ela retoma isso, ela retoma a importância do agregado familiar dentro do fluxo econômico. E perpassando, nós temos componentes da natureza, da terra, dos fluxos que acontecem, né, que é o sol, a energia solar, ela entra, ela perpassa esse processo da economia, o calor residual, a geração de resíduos, todo o processo econômico, por mais sustentável que seja, por menos impacto que ele crie, ele vai gerar resíduos. Qualquer atividade sustentável, ela cria resíduos. Então, uma questão muito interessante é que algumas atividades econômicas, elas criam níveis maiores de resíduos. Isso é muito preocupante, muito alarmante. Algumas criam menos e já temos tecnologias e inovações para atividades de menor impacto. Mas todas essas atividades, elas vão criar algum nível de resíduo. Nós temos o calor residual e a saída de calor que volta para o fluxo do Sol. Passando, aqui a autora, ela traz esse fluxo como um grande espetáculo, como uma peça teatral, como uma novela, que tem vários atores, literalmente, vários autores. A Terra é a que dá a vida para esse fluxo, então ela diz, portanto, respeite os limites da Terra. A sociedade é fundacional, então alimente as conexões sociais. A economia, ela é diversa, diversificada, então tem que ser apoiado seus sistemas diversos, né, nessa diversidade da economia. O agregado familiar e nuclear, então, valoriza a contribuição do seu agregado. O mercado, ele é poderoso, então, considerando esse poder que o Estado tem, ele tem que ser integrado com sabedoria, então ela não descarta o mercado nesse fluxo. Os bens comuns são criativos, então libere o seu potencial. O Estado, ele é essencial, então ele deve ser tornado responsável. Então, responsável, a gente vê que os estados, né, nessas grandes cúpulas que estão tendo, eles estão sendo pressionados frente às questões climáticas, frente às questões planetárias. As instituições financeiras, por exemplo, os bancos, estão a serviço. Então, nós deve ter um pressionamento para que essas instituições sirvam à sociedade. As empresas, elas são inovadoras, portanto, dê um propósito a essas empresas. O comércio tem dois lados, então ele tem que ser justo. Já que ele tem dois lados, um positivo, um negativo, um bom, um ruim, ele tem que ter um equilíbrio para ser justo. O poder permeia tudo, então ele deve ser vigiado. E aqui tem um texto, esse material já vai ser colocado no Drive, eu vou colocar o Drive daqui a pouquinho no chat, o link. Mas aqui eu destaquei que a autora traz sobre a Terra, lá naquele fluxo, que a Terra, a vasta maioria da energia que alimenta a economia global hoje provém do Sol, que está lá no fluxo. Parte dessa energia solar, tal como a luz e o vento, chega todos os dias em tempo real. Então, a gente sabe que, por exemplo, para manter uma produção de milho, de feijão, de fruticultura, sistemas agroflorestais,
a gente necessita da luz do sol, né, que alimenta, que possibilita a fotossíntese, etc., e possibilita todo um processo econômico. Parte vem sendo armazenada em tempos recentes, então a energia do sol ela pode ser vista no processo de acumulação recente nos cultivos agrícolas, nos rebanhos, nos rebanhos, nas árvores, então os animais, processo de reprodução de animais, eles são possibilitados a partir da luz solar. Mas uma outra parte, ela vem de sistemas de tempos muito antigos. É uma acumulação do que o Sol possibilita, que são, por exemplo, os combustíveis fósseis, né? A autora traz como algo mais relevante desse processo de acumulação, que o Sol nos possibilitou a ter como recurso. E esses combustíveis fósseis, ela cita como exemplo o petróleo, o carvão e o gás, certo? São fontes de muita importância, mas nos últimos 200 anos, especialmente desde 1950, ou seja, nos últimos 80 anos, o uso que a humanidade tem feito desses combustíveis fósseis, do gás, do carvão, dos combustíveis, como a gasolina, como o petróleo, né? A gasolina como refinado de petróleo, um exemplo. Os plásticos também são outros refinados de petróleo. Estou dando esses dois exemplos porque a gente vê de forma a gente tem um contato diário com a gasolina, com o plástico, que está em todos os lugares praticamente, são refinados, são produtos refinados, né, são subprodutos do petróleo. Então, desde os últimos 80 anos, o uso que a humanidade tem feito desses combustíveis fósseis liberou na atmosfera dióxido de carbono e outros gases do efeito estufa, numa taxa sem precedentes e com consequências muito perigosas. Esses gases do efeito estufa, certo? São os gases que estão relacionados às questões climáticas, ao aquecimento do planeta. Então, o dióxido de carbono, que é o CO2, inclusive, que a gente está trabalhando com o programa de carbono social comunitário, esses gases, eles são consequência desse uso deliberado, né? A gente está emitindo, como nunca nos últimos 200 anos, muito mais do que os nossos antepassados, e está ameaçando nossa sobrevivência, e a gente já está sofrendo a rebordose disso. Aconteceu nessas últimas semanas a COP28, certo? Promovida pela Organização das Nações Unidas, é uma cúpula global, onde são tratados temas relacionados à ecologia, ao planeta, e ela terminou com um texto avançado sobre transição energética, então os governos, eles entendem que tem que ter uma mudança de fonte desses recursos energéticos, mas ela sofreu uma grande derrota, porque a grande expectativa global é que nesse texto da COP28 tivesse uma cláusula que previsse a eliminação dos combustíveis fósseis. Isso não aconteceu. O texto, ele entende que é precisa a transição energética, mas os países não chegaram a um acordo global sobre a eliminação total desses combustíveis. Vou dar uma pausa, porque a gente vai ver um videozinho de 5 minutos sobre a COP28, para vocês se atualizarem também, certo? E a gente retoma para os slides, para a finalização dos slides desse terceiro módulo. Eu vou compartilhar aqui o vídeo. É um vídeo bem atual. Vou compartilhar aqui, viu, Delaninha? Você só me avisa depois se está tudo direitinho em relação a som. É a mais importante de todas. Tudo certo? Sim, o som está saindo. Tá, eu vou ampliar para vocês visualizarem.
Muitos dizem que a COP28 vai ser a mais importante de todas. O aquecimento global não é algo que vai acontecer no futuro, ele está acontecendo agora, bem na nossa frente. As temperaturas de 2023 já são apontadas por muitos como as mais altas da história. Nesse encontro, os países vão tentar chegar a um acordo sobre o dinheiro necessário para tentar combater esse problema urgente e sobre fazer a tão falada transição energética mais rápida. Nos encontros anteriores, a gente viu uma polarização grande entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento. Estudos indicam que Europa e Estados Unidos são os principais responsáveis pelo aquecimento que a gente está vivendo agora. Mas em 2021, quem mais poluiu foi a China, responsável por quase 1/3 das emissões de dióxido de carbono de todo o mundo. Nesse vídeo eu vou te falar sobre o xadrez político por trás da COP desse ano. O que tem travado as discussões e quais são as perspectivas? A COP desse ano vai acontecer em Dubai, o que é visto por muitos como um grande paradoxo e tem sido alvo de críticas. Os Emirados Árabes Unidos são um dos maiores produtores de petróleo do mundo e, como a gente sabe, combustíveis fósseis são o maior causador do aquecimento global. Mas além disso, o presidente do encontro vai ser o Sultão Al Jaber, que é ministro da indústria dos Emirados e é CEO da estatal de petróleo do país. Ativistas ambientais reclamaram e chegaram a fazer um abaixo-assinado pedindo o afastamento dele da presidência. Esse é o clima da conferência e, ao mesmo tempo, é o grande desafio. É conseguir trazer para a mesa pessoas e países com interesses contraditórios e, mesmo assim, construir compromissos. A transição energética precisa da participação de todos, incluindo os países exportadores de petróleo e os maiores emissores de carbono. Ao todo, vão ser mais de 70 mil delegados de 197 países diferentes, além de representantes de ONGs, empresas, políticos e outros grupos. Esse ano já estão confirmadas as presenças, por exemplo, do Papa Francisco, do Rei Charles III e de vários chefes de Estado, entre eles o presidente Lula. Nessas conferências, todos os acordos são feitos por consenso, o que torna as negociações complicadas e duras, inclusive com muitas trocas de acusações. Na lista dos maiores emissores de CO2 aparece a China em primeiro lugar e os Estados Unidos em segundo. Mas para entender melhor essa questão, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Desde a Revolução Industrial no século XIX, que os nossos modelos de desenvolvimento passaram a ser movidos a combustíveis fósseis e a emissão dos gases do efeito estufa disparou. Mas esses gases ficam estocados muito tempo na atmosfera. Então a melhor forma de medir o impacto de cada país é vendo as emissões acumuladas desde 1850. E nesse caso, os Estados Unidos são o maior poluidor disparado. E é nessa conta que os países desenvolvidos aparecem como os grandes responsáveis pelo aquecimento de hoje. Esse é o argumento dos países em desenvolvimento, de que são aqueles que se enriqueceram aquecendo o planeta com a emissão de CO2 que têm que pagar a conta. Mas a questão é complexa. Muita gente ganhou e ainda ganha muito dinheiro com indústrias e outras atividades econômicas que implicam na emissão de CO2. Então existe sim um componente da ganância de alguns ricos, que é o argumento que muitos ativistas usam. Mas tem também muitos empregos em jogo. Tem o fato de que existem bilhões de pessoas ainda vivendo na pobreza e gerar crescimento econômico para conseguir mudar isso requer algum tipo de emissão de gases do efeito estufa. Aqui é importante ressaltar que as mudanças climáticas são marcadas pelas desigualdades, tanto na origem do problema, como a gente viu, quanto pelo fato de que os mais afetados pelo aumento das temperaturas vão ser os países mais pobres. Por isso que a palavra de ordem de muitos nesse caso é essa. Climate justice now. What do we want? Climate justice! This is why we call not only for climate action, but climate justice. Na conferência de 2009 foi feito um compromisso em que os países ricos repassariam 100 bilhões de dólares por ano para projetos de ações climáticas em países em desenvolvimento. Mas muitos estudos mostram que isso nunca foi cumprido na sua totalidade. A cada conferência climática é comum a gente ouvir pessoas frustradas porque as medidas são insuficientes. Existe sempre uma dissonância entre o que os cientistas dizem que é preciso ser feito urgentemente e o que se consegue alcançar nas negociações. Um bom exemplo disso foi o Acordo de Paris, em 2016, lembra? Foi assinado um acordo histórico no qual os países se comprometeram a reduzir as emissões de CO2 para não ultrapassar a meta de 2 graus Celsius e perseguir a meta de 1,5 graus. Embora os cientistas sempre tenham afirmado categoricamente que a meta que não pode ser ultrapassada é a de 1,5 graus. Mas esse foi o acordo possível, e na ocasião cada país criou metas para si mesmo, para reduzir as emissões, tendo como base os anos 90. E uma das maiores novidades da COP desse ano vem exatamente daí, o Global Stocktake, ou o Balanço Global. A ideia é fazer uma avaliação de como cada país tem avançado nas próprias metas. Ele foi previsto no Acordo de Paris e vai funcionar como uma ferramenta de transparência. Cada país, mas também empresas, vão poder ajustar as ações feitas até agora. O desanimador é que todo mundo já sabe que os resultados vão ser ruins. Olha esse estudo que mapeia as medidas contra o aquecimento global.
Nele, nenhum dos 39 países que juntos somam 85% das emissões de CO2 de todo o planeta estão fazendo o necessário. Ao mesmo tempo, as temperaturas já subiram 1,2 graus Celsius, ou seja, a gente tem se aproximado rapidamente do 1,5 grau tão temido. E isso todo mundo tem sentido na pele, seja no calor como nas catástrofes climáticas. Daí vem outro tema chave na COP de Dubai: perdas e danos, um assunto que já era discutido desde os anos 90 e esquentou nas últimas conferências. A ideia é de que países vulneráveis recebam recursos financeiros para se protegerem contra eventos climáticos extremos. Na última COP teve um acordo histórico da criação de um fundo de perdas e danos, mas não conseguiu se chegar a um acordo sobre o funcionamento dele. Agora em Dubai deve-se anunciar os detalhes desse fundo, que nos primeiros 4 anos vai ser administrado pelo Banco Mundial, com sede em Washington. Foi uma vitória dos Estados Unidos e uma derrota dos países em desenvolvimento, que queriam um fundo mais independente. Mas provavelmente um dos pontos mais polêmicos vai ser a proposta de tentar acelerar a transição energética. Alguns países pedem uma diminuição mais rápida do uso de combustíveis fósseis. Outros vão além, querem acelerar não a diminuição, mas a eliminação, como a União Europeia. Os europeus dizem que essa é a posição defendida pelos cientistas e que a questão é urgente. Do outro lado estão os países produtores de petróleo, como Arábia Saudita e Rússia. A China também está nesse grupo por ter um alto grau de emissões. Os chineses defendem que slogans vazios descolados da realidade e soluções iguais para todos não resolvem o problema, e argumentam que os países desenvolvidos são responsáveis pelas mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, têm os recursos para lidar com o problema. Enquanto isso, os cientistas são objetivos na mensagem. O mundo precisa de mudanças drásticas. O carvão precisa ser eliminado 7 vezes mais rápido do que tem acontecido, o desmatamento 4 vezes mais rápido, e o transporte público tem que ser construído 6 vezes mais rápido. Todos os países estão atrasados em praticamente todas as políticas de redução de emissão de CO2. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Então, essa é uma reportagem que trata rapidamente de alguns pontos, né, do que se propôs a COP28. É uma reportagem prévia ao final, feita antes do final da COP, mas que aponta o conflito, né, de países emissores como os Estados Unidos, a China, a União Europeia, que têm opiniões muito diferentes. A União Europeia defende que há uma urgência em excluir o uso desses combustíveis fósseis, devido ao apontamento dos estudos científicos, enquanto Estados Unidos, China, outros países têm outras opiniões, e esse embate acabou gerando a exclusão dessa cláusula que previa excluir e eliminar o uso desses combustíveis fósseis. Então, queria abrir agora o espaço para comentários, antes de voltar para as 2 últimas transparências que falam sobre agregado familiar. Queria saber um pouco quais são as impressões de vocês até aqui, se está dando para entender. Não sei se todo mundo assistiu o módulo 2, ou se querem fazer algum comentário em relação a isso, por favor. Alguém quer se inscrever para fazer algum comentário? A gente segue. Enquanto isso, eu vou deixar aqui o link, tá certo? No chat da nossa pasta do curso. Vou deixar aqui o link, só um minutinho. Pronto. Juliane, você deixou já no chat a frequência do curso de hoje? Sim. Certo. Então, eu encontrei aqui, estou compartilhando com vocês o link, certo? Dessa aula de hoje. Então, todo o material, inclusive os certificados, se a Delaney puder testar o acesso ao link e me dar um retorno aqui, todo o material vai estar aqui dentro dessa pasta, tá certo?
Quando vocês clicarem no link, basta solicitar acesso, certo? E aí eu vou liberando o acesso e depois vou liberar já com a lista de e-mails que está cadastrada na frequência. Vou compartilhar com todo mundo que já preencheu a frequência, o acesso, porque os certificados vão estar dentro dessa pasta também, tá? Todo mundo, vou dar uns 2 minutinhos aqui para todo mundo tentar o acesso a essa pasta do curso, para a gente fazer essa interação. Colocando aqui novamente no chat. A gente dá aí uns 2 minutinhos para que todo mundo tente acessar. Eu já vou liberando o acesso aqui no e-mail. Eu recebi já aqui 4 solicitações, estou liberando. Deixa eu dar mais uns minutinhos para vocês cliquem no link aqui do chat e quando vocês clicarem, vocês solicitam a liberação de acesso. Pronto, já liberei aqui para 5 contas o acesso, 5 e-mails, para a Irene, para Maria Isabel, para a Daiane de Araújo, para Adriano Moreira, para GC Fernandes, e agora para a Gláucia também, estou liberando o acesso. Mais um minutinho, quem puder clicar aqui no link do chat. Pronto. Vou ver aqui se chegou mais alguma solicitação de acesso. Regina, está aparecendo uma mensagem que não é possível acessar. Pronto, eu vou liberar aqui. Eu tô recebendo os e-mails. Tem que clicar em solicitar acesso.
Alexandre, compartilhei, certo? Já? Aí Ok, você... obrigado. Pronto. Então, já tem algumas pessoas que estão aqui na sala que estão com acesso. A gente vai postar todo o material do curso, inclusive os certificados, as declarações de participação, tá? Muito importante que todo mundo tenha acesso a essa pasta. E o livro também, na íntegra, a gente vai dar a indicação lá, certo? Um resumo do livro. Temos um resumo que eu vou estar também colocando na pasta, compartilhar aqui ele com vocês. É um resumo muito legal, uma resenha que foram pessoas do Pequilab, que é de Goiás, estão trabalhando com o Donut, é muito legal o material dele, tem um resumo bem legal sobre o Donut, eu vou compartilhar aqui rapidamente com vocês. Material, já também na pasta do curso da nossa formação. Esse material aqui ele é muito breve, mas é um resumo bem feitinho, bem bonitinho, né? Parabenizando aqui já o pessoal do Pequilab, lá de Goiás, que fez esse material. E a gente vai estar utilizando também, né? Para entender bem o que essa autora propõe, caso de dúvida, etc. Então, esse material também já está lá na pasta. É um material que vale a pena ser visto, tá bem? A gente vai passar para as duas últimas transparências minhas. Espero que a formação, a aula de hoje tenha dado uma visão mais ampla do que é o do NUT. Convido para quem não teve na aula passada que possa estar olhando, visualizando ela no YouTube. Mas aqui a gente viu o desenho, voltando, o desenho que tem um agregado familiar, certo? A gente passou pela terra, são dois elementos que eu selecionei do desenho, da qual a autora se explana melhor no livro. Primeiro para a terra, que a gente viu a importância da discussão, tudo que a gente viu até aqui da autora está muito aliado com essa pauta global, né, dos organismos como a ONU, são órgãos que aglutinam, agregam vários países, órgãos internacionais. E outro elemento que é o agregado familiar, a gente vai ver aqui agora, certo? Eu destaquei ele porque ele conversa muito com a agricultura familiar, é um ponto que também com a questão de gênero, que são dois pontos que a Fundação Setembro tem trabalhado mais e mais, inclusive ontem nós realizamos em Ubajara um encontro de gênero, mulheres, né, mulheres da rede Eco-Ceará de Agroecologia, que tratou sobre gênero, agroecologia, ecofeminismo. Foi um encontro muito legal, foi um espaço de debate, um espaço de discussão, um espaço de troca, e tem tudo a ver também com o que a Kate coloca, né? Porque muitas vezes a economia que não é contabilizada por moeda, por dinheiro, ela fica invisível. E a economia do agregado familiar, do núcleo da família, ela existe, ela está lá. Ela só não é muitas vezes contabilizada por essa economia clássica. Então, o que é que ela traz? Que ao ignorar em grande medida a economia nuclear, nuclear no sentido de núcleo familiar, não é a economia de energias nucleares, mas a economia do núcleo, da família, a corrente dominante, essa economia clássica, né? Também deixou de perceber até que ponto a economia remunerada depende dessa economia que não é remunerada, dessa economia da família. Tem todo esse trabalho de cozinhar, lavar, alimentar, varrer, não haveria trabalhadores, hoje ou no futuro, que fossem saudáveis, bem alimentados e prontos para o trabalho de cada manhã, a cada manhã. Então, sem toda essa economia por trás, sem todo esse agregado familiar por trás, sem todo esse núcleo familiar por trás,
que não é considerado dentro do fluxo da economia clássica, dificilmente haveria economia, haveriam trabalhadores, né? Porque o que a economia chama lá de mão de obra, que são trabalhadores, eles dependem também de atos, de ações que estão fora da empresa, fora da fábrica, que são atos que requerem ali um núcleo, né? Pessoas que cooperam para que outras pessoas também possam sair dos seus lares, ou então hoje a gente vê uma nova configuração onde homens e mulheres saem dos seus lares para trabalhar, mas que no momento que não estão trabalhando, em outro turno, em geral, à noite, os trabalhadores eles têm que cooperar para poder, no outro dia, se manterem saudáveis e ter um emprego também, ter condições mínimas de trabalho. A prestação de cuidados pelo agregado familiar é essencial para o bem-estar humano. E a produtividade na economia remunerada depende diretamente disso. Inclui a economia doméstica, que é essa economia que acontece no seio das famílias. No novo diagrama da macroeconomia, é o primeiro passo para o reconhecimento do seu caráter central e para a redução e redistribuição do trabalho feminino não remunerado. Então, tem a autora ela cita aqui do trabalho feminino, que é muito invisibilizado. A contribuição que as mulheres, na maioria das vezes mulheres, dão para a economia, ela é invisibilizada porque não é um trabalho que está sendo remunerado, né? O trabalho doméstico, ele não é que as mulheres que trabalham em casa têm sobrecarga de trabalho, às vezes, em empresas, em fábricas, e quando chegam em casa vão para o terceiro, quarto turno, como cuidadoras, como babás, né, que são papéis de babá, papéis de cuidadora, que as mulheres acabam exercendo ou de forma integral, ou para além dessas atribuições fora de casa, quando elas chegam em casa, quando elas retornam para o lar, elas acabam exercendo várias funções que não são contabilizadas por essa economia clássica. Então, a autora ela defende que isso é um primeiro passo muito importante a ser dado nessa nova economia que ela desenha, naquela forma circular. Então, encerrando o módulo, essa parte da apresentação do módulo de hoje, eu vou abrir aqui para a gente ter um espaço de comentários. Caso vocês queiram comentar, está aberto, certo? Alguém quer se inscrever, comentar? Todo mundo já assinou a frequência de hoje, agradecendo aqui já a Belém, né, que hoje está dando suporte à nossa atividade. Ela aqui também é assessora da Fundação FEPEMA, ontem teve também lá no Encontro de Mulheres. E parte dessa discussão do Dom Lute se fez presente lá no Encontro de Mulheres. Não sei se vocês têm comentários para fazer no chat. Todo mundo olhando aqui, conferindo novamente o e-mail. Bem, se a gente não tiver comentários, eu vou convidar vocês para que no próximo bloco, que é o nosso último módulo do curso, vocês possam trazer as impressões, tá? Cada um vai ter 1 ou 2 minutinhos para tirar suas impressões, o que é que vocês conseguiram enxergar dentro da realidade das comunidades de vocês, que tem a ver, que cruza com o Venute, né, com esse conceito que é um desenho muito simples, né, que busca um equilíbrio de questões sociais, questões ecológicas, para ter um mundo mais sustentável, uma economia mais integrada, né, que integre não só bancários, não só países desenvolvidos, não só empresários, não só governos, mas que seja uma economia que também considere o planeta,
considera as pessoas que estão na outra ponta da economia clássica, que são as famílias, que estão dentro desse fluxo, né? Inclusive também outros sistemas de economia, outras formas de economia, que são a economia dos comuns, dos bens comuns, como tem vários exemplos aqui de associações, de cooperativas, de federações, no nosso estado do Ceará e fora também, em todo o Brasil. São outras formas de relações econômicas. A gente pode citar inúmeros exemplos. Ontem tinha lá no encontro de mulheres a associação de mulheres de polpa da Albajara, do sítio Santa Elia Santa Amaro, que tem um modelo diferente de fazer economia, onde cerca de 11 mulheres fazem a gestão conjunta, coletiva, o trabalho coletivo, e tratam a produção e a economia de uma forma justa, solidária. Então, são outras formas e outros processos que já existem também, que devem ser considerados nesse desenho da Kit. Bem, como a gente não teve comentários aqui, eu peço que vocês preparem algum textinho, certo? Nem que seja uma frase para o próximo encontro. Vai ser na próxima quinta-feira, o nosso último módulo, mesmo horário, às 18 horas. Convido todas e todos para estarem presentes, participando, já que a gente vai estar fechando o nosso bloco de formação online sobre o Donut. Convido que vocês tragam um pequeno textinho, certo? Quem quiser escrever à mão também, mandar no nosso e-mail, para apresentar um pouco sobre o que vocês conseguiram compreender até aqui, do que é essa economia do NUT, tá? Para a gente fazer depois um muralzinho com esses textos online de encerramento da nossa formação e como devolução para vocês. Combinado? Pode ser? Todo mundo faz uma frasezinha para trazer no próximo encontro. Pode colocar na parte do Drive? Pode sim, eu vou criar lá um documento. Tá bom, Isabel? Vou fazer um documento que aí vocês podem editar lá e colocar a frase, esse texto e colocar o nome de vocês, tá bom? Você pode fazer também um documento e enviar lá uma foto, tá certo? Então, eu vejo vocês na próxima quinta-feira, no mesmo horário, de 18 horas, né? Para o nosso último dia de formação do NUT. Espero que vocês tenham aproveitado desse momento de hoje. Foi muito bom revê-lo, tá? Então, a gente vai encerrando. Peço que todo mundo preencha a ficha de frequência que está aqui no chat, para que vocês possam garantir também o certificado de participação. Tá bem? Então, um abraço a todos e todas. Desejo um ótimo final de semana. E nós nos vemos na próxima quinta-feira, no mesmo horário, 18 horas. Foi muito bom estar com vocês no dia de hoje. E logo mais nós estaremos com esse bloco de formação no YouTube também disponível para quem não pôde participar aqui na sala online. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente encerra aqui nossa gravação. A gente já pode encerrar a gravação, Ridalene.
Em breve, nosso bloco vai estar no YouTube. Nosso bloco de módulo de hoje.